Queridos irmãos e amigos a quem possa chegar essa palavra neste momento. A Bíblia conta uma história de um certo homem chamado Eucana que tinha duas mulheres, sendo que uma dessas mulheres tinha filhos com ele e a outra não podia ter filhos. Diz a palavra do Senhor que essa mulher chamada Penina, que tinha filhos com Eucana, e a outra que não tinha filhos chamava Ana. E a Bíblia disse que todo ano esse certo homem chamado Eucana subia ao templo para adorar e buscar a Deus. E toda vez que ele subia ao templo, ele pegava ali um dinheiro, naquele tempo chamava quinhão, e dava para os seus filhos para que eles pudessem ofertar na casa do Senhor. E pegava também o dinheiro e dava para a Penina e dava também para a Ana. E subiam todos para adorar a Deus no templo. Mas a Bíblia conta que essa Penina que tinha filhos com Eucana, ela humilhava a Ana porque Ana não tinha filhos. Mas mesmo assim, todo ano, todos eles subiam ao templo para adorar e para buscar ao Senhor. E todo ano, da mesma forma, Eucana pegava dinheiro, dava para os seus filhos, dava para as suas duas esposas e subia para o templo. Isso foi ano após anos. E em todo o tempo que eles iam buscar ao Senhor, Ana nunca deixou de ir na igreja por causa das confusões que tinha com a sua rival chamada Penina, mas ela subia ao templo para buscar a Deus. E a sua petição no templo era somente uma: Deus, dai-me um filho. E diz a palavra do Senhor que nenhuma dessas indas e vindas, anos após ano, ela indo buscar ao Senhor, nunca desistiu de buscar ao Senhor. Ela estava orando e diz a Bíblia que o sacerdote percebeu que ela estava orando e pensou que ela estava embriagada, porque ela estava gemendo, não tinha nem palavras para expressar. E o sacerdote pensou que ela estava, embriagada com vinho. E a Bíblia disse que ela respondeu ao sacerdote: não, meu senhor, não estou embriagada com vinho, apenas estou atribulada de espírito e com tristeza na alma, porque eu estou pedindo um filho e Deus não tem me dado. E a Bíblia disse que o sacerdote, como sacerdote, fez o papel de sacerdote e falou para ela que o Senhor faça conceder o seu pedido, que o Senhor possa ouvir a sua petição. Vá em paz. E a Bíblia disse que naquela mesma noite, Ana pôde ter a resposta de Deus. A Bíblia disse que ela deitou com Eucana e naquela mesma noite Deus concedeu e concebeu a ela ter um filho. E o que é interessante, que toda vez que ela ia buscar ao Senhor, ela fez um propósito. Ela fez um propósito de uma dessas idas e vindas, ela fez um propósito com Deus, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele na tua casa. E a Bíblia diz que quando Deus honrou ela e deu a ela um filho, ela deu o nome desse filho de Samuel. E olha que interessante, já que ela consagrou, disse que ia consagrar o seu filho na casa de Deus, o que ela deveria ter feito? Já recebeu entregado na casa do Senhor, mas não, ela teve o cuidado de fazer as coisas tudo certinho. Ela ficou com o menino até desmamar, até ele estava pronto para ficar lá no templo sem precisar dela. E a Bíblia disse que ela desmamou o menino e no tempo certo ela entregou o menino na igreja, no templo, naquele templo, para que pudesse servir a Deus no templo. Entregou lá para o sacerdote. E a Bíblia disse que ela, juntamente com Eucana, seu marido, voltou para casa e sem ter filho. A Bíblia diz sem um filho chamado Samuel. A Bíblia disse que todo ano ela ia lá com frequência, levava roupa, levava algumas coisas para Samuel, até chegar um certo tempo que Samuel cresceu. E a Bíblia disse que Deus honrou a Ana por causa da sua petição, por causa da sua espera, por causa da sua confiança e por ela ter descansado no Senhor. O importante de tudo em nossas vidas, meu amigo, meu irmão, é de nós buscar ao Senhor, entregar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, entregar no altar do Senhor e somente descansar, que no tempo certo Deus vai vir ao nosso encontro e vai dar aquilo que nós estamos pedindo. E foi o que aconteceu com Ana. Ela buscou ao Senhor, todo ano ela ia no templo,
e descansava, que ela sabia que Deus ia ouvir a sua oração. E Deus ouviu. Não somente ouviu, mas honrou a Ana. Sabe por que Deus honrou a Ana? Porque o filho que ela recebeu e entregou no templo para servir a Deus, a Bíblia disse que Samuel crescia em entendimento e sabedoria, e a ele foi confiado 3 cargos. Ele foi promovido no templo. Qual foi a promoção que ele recebeu? A Bíblia disse que ele se tornou profeta, sacerdote e juiz. Agora, a Bíblia não registra em fato nenhum, em tempo nenhum, que os filhos de Penina, a sua rival, não fala nada dos filhos dela, mas dos filhos de Ana está registrado que Samuel, ele recebeu 3 cargos no templo, de sacerdote, de juiz e de rei. E a Bíblia disse que ele se tornou um grande profeta e um grande juiz. E aí você me pergunta, mas e aí, o que aconteceu com Ana? Porque ela não podia ter filho, e o único filho que ela tinha, ela ofereceu a Deus. Mas meu querido, tudo que você oferece a Deus, Deus devolve em dobro para você. Sabe o que aconteceu com Ana? Aquela mulher que não podia ter filhos, a Bíblia disse que depois que ela fez o voto e cumpriu, entregou na casa do Senhor o seu filho Samuel, a Bíblia disse que ela teve mais 6 filhos. Para quem não podia ter filho, ela teve mais 6. Por que isso? Aprenda uma coisa: tudo que você faz para Deus, Deus te devolve em dobro. Hoje você oferta na casa de Deus, oferta na igreja onde você vai, aquela quantia que você dá lá, ela volta para você em dobro. E olha que interessante, a Ana nos dá 2 exemplos. Primeiro, de buscar ao Senhor com persistência, com confiança e descansar no Senhor. E logo após ela receber algo da parte de Deus, ela nos dá mais uma outra lição. Aquilo que ela pediu tanto para Deus, Deus deu para ela, e ela devolveu para Deus como oferta, e Deus devolveu em dobro para ela. Hoje nós pedimos um emprego para Deus, Deus nos dá um emprego. Falamos que vamos ofertar na igreja, e muitas vezes nós vamos na igreja e não ofertamos. Nós estamos fazendo errado. Nós temos que cumprir com os nossos votos. Quando nós pedimos algo para Deus e falamos que vamos ofertar na igreja, temos que ofertar. E quando nós ofertamos, Deus dá em dobro para nós. Tudo que nós ofertamos na casa de Deus, não importa de que forma, de que jeito está sendo utilizado lá, mas o que importa é que nós temos que fazer o nosso papel, ofertarmos na casa do Senhor, e o Senhor vai nos devolver em dobro. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa falar melhor em seu coração, e que a partir de hoje, se você tem desanimado de ir à igreja, de buscar a Deus porque Deus não está te ouvindo, porque as coisas não estão resolvendo em sua vida, aprenda esse episódio que eu acabei de falar, né? Pega como lição para você essa lição de vida de Ana. Mesmo Deus não respondendo, mesmo Deus não dando filho, mas todo ano ela subia ao templo para buscar a Deus. Mesmo as coisas estando difíceis para você, mesmo as dificuldades estando sendo difíceis para você, parece que Deus não está te ouvindo, mas não deixa de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor, confia no Senhor e descansa, que ao seu tempo Deus vai te honrar e vai dar aquilo que você está pedindo, e você vai ser vitorioso, e as pessoas vão ver os efeitos, e as pessoas vão ver que valeu a pena você buscar ao Senhor, e você vai ser bênção nas mãos do Senhor. E aquilo que Deus te der, se caso você fez um voto, cumpra o voto, para que Deus possa te abençoar, assim como abençoou Ana. Porque se Ana não tivesse cumprido o voto, não tivesse ofertado seu filho na casa de Deus, como ela voltou ao Senhor, fez o voto ao Senhor, ela não teria mais filhos, ia ter somente ele. Mas como ela cumpriu o voto, levou o menino e apresentou na casa do Senhor e deixou lá, além de ela ter um filho que era uma bênção nas mãos de Deus, que se tornou profeta, juiz e sacerdote, como eu já falei, Deus honrou a ela e deu mais 6 filhos. Oferte na casa do Senhor. Se você dá 10 reais hoje e tiver fé, amanhã Deus vai te dar 20 reais. Se você dizimar na casa do Senhor, nunca vai faltar emprego para você trabalhar,
Porque você honrando ao Senhor, o Senhor vai te honrar. Você confiando no Senhor, o Senhor vai te ouvir. E você descansando no Senhor, Deus vai vir ao seu encontro. Que Deus